Jogadores brasileiros que disputaram Copas do Mundo por outros países. Guarizzi, o Filó, Itália 1934. Sendo considerado cidadão italiano, por ser filho de uma italiana, Filó pôde jogar pela squadra azzurra e por ela participou da Copa do Mundo de 1934, onde a Itália, que era a anfitriã, conquistou seu primeiro título. Guarizzi, como ele ficou conhecido na Itália, entretanto, só jogaria o primeiro jogo, na vitória por 7-1 contra os Estados Unidos. De qualquer forma, foi o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo. Angelo Sormani, Itália, 1962. Sormani passou pelas categorias de base do 15 de Jaú e do Santos, clube onde se profissionalizou. Após uma grande apresentação no Troféu Giallorosso, no Olímpico, contra a Roma, se radicou para a Itália e transferiu-se pelo Mantova. Liderou o clube na temporada 1961-62, quando marcou 16 gols e foi o terceiro goleador do campeonato. No total pela equipe de Mantua, atuou em 64 partidas e marcou 29 gols. Foi convocado para a Copa do Mundo de 1962, atuou apenas na partida derradeira contra a Suíça, na fase de grupos. José Altafini, o Mazzola. Itália, 1962. Altafini iniciou sua carreira no Palmeiras até ser convocado para a seleção brasileira, pela qual disputou os 2 primeiros jogos da Copa do Mundo de 1958. Após a Copa, começou sua carreira na Itália, com o Milan, onde virou ídolo. Por ser neto de italianos, Altafini é também cidadão italiano. Assim, jogou aquele Mundial pela squadra azzurra. Alexandre Guimarães, Costa Rica, 1990. Nascido em Maceió, chegou aos 11 anos a Costa Rica devido ao trabalho do pai. A cidadania foi adquirida em 1985. Guimarães já havia sido campeão nacional pelo Deportivo Saprissa, clube que por mais tempo ele defendeu, em 1982 e conquistaria outros 2 em 1988 e 1989. Guimarães jogou pela Costa Rica a Copa do Mundo de 1990, o primeiro mundial disputado pelo país da América do Norte. Zaguinho, México, 1994. Zaguinho é filho do ex-jogador Zague, ídolo do Corinthians. Zaguinho chegou a iniciar-se no futebol no Corinthians. Ali permaneceu nas categorias de base até os 17 anos. Em 1985, retornou ao México, com 18 anos, iniciando a carreira no América. Jogou também pelo Atlante e pelo Necaxa. Defendeu a seleção mexicana no Mundial dos Estados Unidos, em 1994. Disputou ainda a Copa América de 1993, disputada no Equador, onde foi vice-campeão. Na Copa Ouro da CONCACAF de 1993 foi campeão pelo selecionado mexicano, sendo este o único título oficial de Zaguinho por Latri. Clayton, Tunísia, 98 e 2002. O maranhense Clayton iniciou sua carreira no Moto Clube, mas logo se transferiu para o futebol tunisiano. Fez 38 jogos pela seleção da Tunísia e disputou as Copas de 98 e 2002. Encerrou a carreira em 2008. Wagner Lopes, Japão, 1998. Tendo iniciado a carreira nas categorias de base do São Paulo, Wagner Lopes naturalizou-se japonês após alguns anos jogando no futebol do Japão. Defendeu a seleção japonesa na Copa de 1998 e na Copa América de 1999, na qual o país participou na condição de convidado. Pelos Samurais Azuis, foram 20 jogos e 5 gols marcados. Luiz Oliveira, Bélgica, Copa de 1998. Filho de Zezico, ex-jogador do Moto Clube, Oliveira iniciou a carreira futebolística atuando pelo Tupã nas categorias de base. Sua habilidade chamou a atenção de olheiros do Anderlecht da Bélgica. Se naturalizou belga em 91 e se transferiu para o futebol italiano, se destacando pelo Cagliari. Oliveira representou a seleção em 31 jogos e marcou 7 gols até 1999. Pelas eliminatórias da Copa de 1994, jogou 5 partidas, mas o técnico Paul Van Inst não convocou o atacante para o torneio.
Titular na campanha de qualificação, representou seu país adotivo na Copa de 1998, na França. Esteve nas 3 partidas da Bélgica na primeira fase, mas pouco apareceu, sendo substituído contra Holanda e Coreia do Sul. Alex Santos, Japão 2002 e 2006. Com os ótimos feitos nos anos anteriores, finalmente em 2001 Alex finalmente se naturaliza japonês e em 2002 tem suas primeiras convocações antes da Copa do Mundo. Sua primeira convocação foi apenas em março de 2001, contra a Ucrânia, meses antes da Copa. Ainda assim, acaba convocado entre os 23 selecionados da seleção japonesa, sua camisa 14 ficou marcada na história. Feito repetido na Copa do Mundo de 2006, onde teve a companhia brasileira do técnico Zico. Foram 82 jogos e 7 gols, além de 7 assistências. Zinha, México, 2006. Natural do Rio Grande do Norte, Zinha se naturalizou mexicano e representou a seleção mexicana de futebol nas Olimpíadas de 2004. Ele também representou seu país adotivo na Copa das Confederações de 2005, na Copa de Ouro da CONCACAF e na Copa do Mundo de 2006. No jogo de estreia do México nesta última, contra o Irã, teve uma atuação decisiva, marcando um gol e dando um excelente passe para outro. Francileu dos Santos. Tunísia, 2006. Iniciou sua carreira atuando nas categorias de base do Sampaio Correia, em 1996. Em seguida transferiu-se para o Standard de Liège, da Bélgica. Pouco aproveitado na equipe belga, onde atuou em apenas 10 partidas e não marcou nenhum gol, o jovem maranhense aceitou a proposta do Etoile do Sahel da Tunísia. Devido ao bom futebol apresentado no futebol tunisiano, os dirigentes locais o propuseram a naturalização, em 2000, já que a Tunísia necessitava bastante de um atacante realmente eficiente. Estreou na seleção tunisiana em 2004, e foi campeão da Copa das Nações Africanas no mesmo ano, com Francileudo se tornando um dos artilheiros, com 4 gols. Pela seleção tunisiana, disputou a Copa das Confederações de 2005, a Copa do Mundo de 2006 e ainda as Copas das Nações Africanas de 2004, 2006 e 2008. Marcos Senna, Espanha, 2006. Após virar ídolo no Villarreal, o volante Marcos Senna foi convocado para defender a seleção espanhola de futebol na Copa do Mundo de 2006, tornando-se, assim, o primeiro brasileiro a jogar pela Espanha em mundiais. Pela Espanha, conquistou a Eurocopa de 2008. Deco, Portugal, 2006 e 2010. Ídolo e campeão por Porto e Barcelona. Deco foi convocado a primeira vez pelo técnico Felipão em 2003. Disputou a Eurocopa de 2004 sendo vice-campeão do torneio. Na Copa do Mundo FIFA de 2006, no dia 17 de junho, abriu o placar no segundo jogo do Grupo D, contra o Irã, na vitória por 2-0. Na fase de mata-mata, recebeu 2 cartões amarelos e consequente o cartão vermelho, o que lhe impediu de jogar nas quartas de final contra a Inglaterra, jogo que Portugal venceu na disputa por pênaltis. Deco voltaria da suspensão na semifinal contra a França, onde Portugal acabou perdendo de 1-0. Também disputou a Euro de 2008. No seu segundo Mundial, a Copa do Mundo FIFA de 2010, disputou apenas a primeira partida contra a Costa do Marfim, onde se lesionou ficando impedido de jogar os 2 jogos restantes, contra a Coreia do Norte e Brasil. Pepe, Portugal, 2010, 2014, 2018 e 2022. Após obter a cidadania portuguesa, atuou pela seleção portuguesa pela primeira vez no dia 21 de novembro de 2007, em partida contra a Finlândia válida pela qualificação para o Campeonato Europeu de 2008. Desde então, integrou as delegações portuguesas nas Copas do Mundo de 2010, 2014, 2018 e 2022, assim como nos Campeonatos Europeus de 2008, 2012, 2016 e 2020. No Campeonato Europeu de 2016, sagrou-se campeão e foi escolhido pela UEFA como o melhor jogador em campo da final.
Como consequência desta conquista e juntamente com os restantes dos jogadores que integraram a equipe campeã da Europa, no dia 10 de julho de 2016, foi nomeado Comendador da Ordem do Mérito. Liedson, Portugal, 2010. Após ser goleador por Coritiba, Flamengo e Corinthians, Liedson foi atuar pelo Sporting Lisboa, onde virou ídolo. Em agosto de 2009, após processo de obtenção da cidadania portuguesa, Liedson foi convocado para a seleção portuguesa para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Em seu primeiro jogo com a camisa da seleção portuguesa, marcou um gol sobre a Dinamarca, o que manteve-a na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2010. Convocado pelo treinador Carlos Queiroz para a Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, Liedson chegou a marcar um gol no torneio, na goleada de 7-0 contra a Coreia do Norte, mas não impediu a eliminação portuguesa para a Espanha nas oitavas de final. Marcos Túlio Tanaka, Japão, 2010. Túlio nasceu no município de Palmeira do Oeste, em São Paulo. Filho de pai nipo-brasileiro e mãe ítalo-brasileira. Teve sua primeira oportunidade na seleção japonesa em 2004, quando adquiriu a nacionalidade japonesa. Foi convocado para a seleção japonesa sub-23, atuando em 7 partidas. Em 2006 integrou-se na seleção principal e foi convocado para a Copa do Mundo de 2010, onde foi peça fundamental para o Japão chegar às oitavas de final, sendo derrotado pelo Paraguai nos pênaltis por 5-3, após um empate de 0-0 no tempo normal de jogo. Benny Feilhaber. Estados Unidos, 2010. Filho de judeus austro-brasileiros e nascido no Rio de Janeiro, Benny mudou-se para os Estados Unidos com 6 anos de idade. Suas primeiras convocações para a seleção estadunidense de futebol foram em novembro de 2005 e em março de 2006, ficando no banco em partidas amistosas contra Escócia e Alemanha. Disputou a Copa América de 2007, na Venezuela, e os Jogos Olímpicos de Verão de 2008, com o time sub-23 dos Estados Unidos, em Pequim. Em 2009, esteve na Copa das Confederações, na África do Sul, onde jogou, pela segunda vez, contra o Brasil, seu país natal, chutando uma bola na trave. Na Copa do Mundo de 2010, constou na lista dos 23 jogadores convocados, e com sua seleção, classificou-se em primeiro lugar do Grupo C. Nas oitavas de final, sua seleção foi eliminada por Gana na prorrogação. Kaká, Alemanha, 2010. Durante sua carreira como jogador de futebol, Kaká jogou pelo Nuremberg e Stuttgart na Bundesliga alemã. Na Liga Alemã, ele jogou 307 jogos e marcou 88 gols. Após sua naturalização, Kaká também jogou 23 partidas internacionais pela seleção alemã, marcando 6 gols no processo. Com a seleção alemã, ele participou da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, onde terminou em terceiro lugar com a Alemanha. Kaká marcou um gol contra a Austrália. Diego Costa, Espanha, 2014 e 2018. Iniciou como profissional no Braga de Portugal após se destacar pelo Atlético de Madrid. Recebeu a cidadania espanhola em 5 de julho de 2013. Já no dia 29 de outubro, Diego Costa declarou que queria defender a seleção espanhola, no envio de uma carta para a Confederação Brasileira de Futebol. Realizou sua estreia pela Roja no dia 5 de março de 2014, num amistoso contra a Itália em que os espanhóis venceram por 1-0. Sua participação na Copa do Mundo de 2014 esteve ameaçada por conta da lesão obtida na final da Liga dos Campeões da UEFA contra o Real Madrid, mas o atacante foi convocado e atuou nas 2 primeiras partidas da seleção no Grupo B. Foi só em seu 7º jogo pela seleção espanhola que Diego Costa marcou seu primeiro gol. O centroavante balançou as redes numa goleada por 4-0 diante de Luxemburgo, em partida válida pelas qualificações para a Eurocopa de 2016. Após ficar de fora da Euro 2016, Diego Costa foi convocado por Fernando Hierro para a Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia. Titular no ataque espanhol, o jogador foi o principal nome da Espanha na competição, tendo marcado 3 gols em 4 partidas.
Diego teve grande atuação no dia 15 de julho, quando balançou as redes 2 vezes num eletrizante empate por 3-3 contra Portugal, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B. Thiago Motta, 2014, Itália. Thiago Motta iniciou sua carreira no Clube Atlético Ipiranga. Em seguida deixou o Ipiranga e ingressou no Juventus da Moca. Logo após se transferiu para o Barcelona. Mas seu grande destaque foi atuando por Genoa e Internazionale. Foi convocado pela primeira vez no dia 6 de fevereiro de 2011, pelo técnico Cesare Prandelli. No dia 7 de fevereiro, a FIFA autorizou Thiago a defender a seleção italiana mesmo tendo defendido oficialmente a seleção brasileira em 2 oportunidades, uma decisão inédita da entidade. O volante realizou sua estreia no dia 9 de fevereiro, em um amistoso contra a Alemanha, com um empate de 1-1. Nos 63 minutos em que esteve em campo, teve atuação discreta e recebeu um cartão amarelo. Na Copa de 2014 disputou as 3 partidas da seleção italiana. Eduardo da Silva, Croácia, 2014. Eduardo cresceu no bairro carioca de Vila Kennedy e deu os primeiros passos de sua carreira no futebol no Séries e depois no CBF Nova Kennedy. Apesar de não ter jogado regularmente nas categorias de base, logo despertou o interesse do Dinamo Zagreb, da Croácia. Em 2002, Eduardo conseguiu a nacionalidade croata e foi convocado para jogar pela seleção croata Sub-21 na Euro Sub-21 2004, realizada na Alemanha. Ele jogou todos os 3 jogos da Croácia no torneio, antes de serem eliminados ainda na fase de grupos. Eduardo também marcou um gol em sua estreia pela seleção, contra a Sérvia e Montenegro Sub-21. Foi convocado para disputar a Copa do Mundo FIFA de 2014 utilizando a camisa de número 22. Eduardo atuou em apenas uma partida que foi na goleada por 4-0 diante de Camarões. O atacante entrou ainda no segundo tempo. Samir, Croácia, 2014. Baiano revelado no Atlético Paranaense. Samir foi para a Croácia em 2007 para jogar pelo Dinamo Zagreb se destacando. Naturalizado croata, foi convocado para a Copa do Mundo no Brasil. No total realizou 7 partidas pela seleção croata. Mário Fernandes, Rússia, 2018. Revelado pelo Grêmio. Mário Fernandes foi negociado em 2012 com o CSKA Moscou. O jogador chegou a ser convocado pela seleção brasileira, mas recusou a convocação. Em 2016, o jogador adquiriu a cidadania russa em sua tentativa de defender a Rússia. A partir de 2017 foi integrado à seleção. Mário Fernandes foi um dos 23 convocados para defender a Rússia na Copa do Mundo de 2018. Titular na estreia com goleada por 5-0 sobre a Arábia Saudita, marcou seu primeiro gol com a camisa russa no dia 7 de julho, contra a Croácia, garantindo o empate em 2-2 na prorrogação pelas quartas de final. No entanto, na disputa por pênaltis, o lateral desperdiçou a sua cobrança, e os russos foram eliminados. Rodrigo Moreno, Espanha, 2018. Nascido no Rio de Janeiro, Rodrigo foi cedo para as categorias de base do Celta de Vigo. Negociado com o Real Madrid B, passou um tempo por ali até ser vendido no Benfica, onde virou titular. Já realizou 30 partidas pela Espanha e foi convocado para a Copa da Rússia. Thiago Sionek, Polônia, 2018. Iniciou sua carreira no Cuiabá, jogando pelo clube até 2006. No ano seguinte, foi a Portugal, onde jogou pelo Grupo Desportivo de Bragança, fazendo apenas 2 partidas. Voltou ao futebol brasileiro no mesmo ano, sendo contratado pelo CRB. Em 2008, foi contratado pelo Jagiellonia Białystok, da Polônia, tendo obtido o reconhecimento da nacionalidade polonesa por direito de sangue. Quando ainda defendia o Jagiellonia Białystok, Thiago passou a ser elegível para representar a seleção polonesa de futebol. Sua estreia foi em maio de 2014. Ele fez parte do elenco da seleção polonesa de futebol da Eurocopa de 2016 e da Copa do Mundo de 2018. Matheus Nunes, Portugal, 2022. Matheus nasceu no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
Chegou a atuar na escolinha do Flamengo, mas não chegou a atuar nem nas categorias de base no Brasil, pois acabou se mudando cedo para Portugal, com 13 anos, junto com sua mãe, 2 irmãs e o padrasto, que é português. Em Portugal se destacou principalmente por Sporting Lisboa e para o Wolverhampton. Após recusar a seleção brasileira, Nunes foi pela primeira vez convocado pelo técnico Fernando Santos para 2 jogos da seleção portuguesa, um amistoso contra o Catar e um das eliminatórias para a Copa contra Luxemburgo, ambos em outubro. Pela seleção portuguesa disputou a Liga das Nações e foi merecidamente convocado para a Copa de 2022. Otávio, Portugal, 2022. Nascido em João Pessoa, Otávio foi revelado pelo Inter antes de ser negociado com o Porto. Campeão em Portugal, o jogador foi convocado para a Copa de 2022. Já realizou 19 partidas com a camisa lusitana e deve seguir sendo convocado nos próximos anos.